De tomares a nossa vida em Tuas mãos, em Teu cuidado e ser glorificado o Teu nome na vida dos Teus filhos. Nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Vamos orar juntos? Oramos em nome de Jesus pelas casas, pelas famílias, pelos locais de trabalho, pela vida preciosa dos filhos de Deus e da entrega que nós fazemos ao cuidado de Deus, de todos, sem exceção, desde os mais pequeninos e bebés até os mais idosos. Sejam guardados nas Tuas mãos poderosas. Seja parado todo o poder maligno e destruído todo o mal. Tu és Deus nos céus e na terra e nós Te agradecemos de todo o nosso coração. Te agradecemos pelo acesso que nós temos à Tua presença. Te agradecemos pelo acesso que nós temos ao Teu poder, à Tua bênção. Oramos em nome de Jesus diante do Teu trono, meu Deus. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Glorifica o Teu nome em nossa vida. Sobre os locais de trabalho, sobre as empresas, sobre todos aqueles por quem nós oramos, clamamos da Tua proteção, do Teu poder, da sustentação do Teu poder, sobre a vida de todos em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, pois, de todo o coração. Glorifica o Teu nome. Amém. Glória a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Graças, Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Josué, no capítulo 6.
A Escritura diz assim, no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Estava, pois, Jericó rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. E então disse o Senhor a Josué: eu entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei, e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis por 6 dias. Versículo 6, assim, então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levantai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 trombetas carneiros diante da arca do Senhor. Disse ao povo: passai a rodear a cidade, e quem estiver armado passa adiante a arca do Senhor. E assim foi. E como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas carneiros diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. E homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente. Querido Senhor, damos-te graças em nome de Jesus da tua palavra. Damos-te graças da tua palavra que produz em nosso coração um fruto de resultado e de bênção para a glória do teu nome. No nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, tenham-se então a sentar e, como sempre, eu peço que faça anotação das coisas que houve ou de revelação que vieram ao seu coração desta palavra. Hoje falamos acerca de obedecer instruções. E ainda de um tema que nós estamos a precisar de abordar, que é de levantar uma cerca de proteção de Deus em nossa vida. Há por isso 2 ou 3 princípios que são extremamente importantes e que não podemos deixar de referir. A Bíblia diz aqui, neste conhecido texto, que aquelas muralhas tão grandes e poderosas foram derrubadas, foram destruídas. Aquelas muralhas que tinham feito com que um povo inteiro tivesse morrido nas areias do deserto à entrada de Canaã e nunca chegando a entrar no melhor de Deus. A geração dos mais velhos que saíram com Moisés não entraram, mas a geração dos bebés do deserto, das crianças que atravessaram o deserto, esses que eram os filhos daqueles que saíram do Egito, tendo morrido a geração dos mais velhos depois de 40 anos a deambular pelo deserto, armando tendas e nunca entrando no melhor de Deus, essa geração dos mais novos entrou. A geração de Josué entrou e a geração de Moisés não entrou. Mas afinal a promessa não era a mesma e o Deus não era o mesmo. Não foi o mesmo Deus que prometeu a Moisés e que prometeu a Josué. Não foi o mesmo Deus que declarou para uns e para outros a sua promessa. Então por que é que aqueles da geração que saiu do Egito não entraram no melhor de Deus, não entraram na bênção de Deus, não entraram na promessa de Deus? Mas a geração dos mais novos, comandada por Josué, sim entraram. E eu creio que, além daquele princípio básico que é o que toda a gente sabe, que sem fé é impossível agradar a Deus, e que eles não entraram por causa da sua incredulidade, mas eu creio, a nível prático, nós devemos esmiuçar, analisar mais em pormenor e detalhe as coisas mais no sentido profundo
E analisando melhor, nós vemos que aquilo que Deus disse para fazerem, as instruções que Deus deu, não foram obedecidas. Deus falou uma coisa e o povo falou outra. Deus disse algo que tinha que ser feito, eles não só não fizeram, como se revoltaram contra isso. Não só disseram que não faziam nada, como se sentaram no chão a chorar, a lamentar, e nunca entraram no melhor de Deus. Ou seja, as instruções que foram dadas não foram seguidas e não foram obedecidas. E nós já vimos anteriormente em Deuteronômio, no capítulo 28, estamos a estudar na semana anterior sobre isto, acerca das bênçãos de Deus e de como a Escritura diz, capítulo 28, versículo 1: se atentamente ouvis a voz do Senhor teu Deus, para guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. É a mesma coisa aqui, como se disséssemos, as instruções que Ele te der, aquilo que Deus te disser para fazer. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O versículo 2 diz: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quais são as condições? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires as instruções dEle, se obedeceres à sua voz, se obedeceres às suas instruções. Quer dizer que o acesso às promessas de Deus e o acesso a estas bênçãos de Deus que estão aqui colocadas claramente, Deus não está impedido, Deus não está atrapalhado, Deus não está à rasca, Deus não está aflito, o poder de Deus não diminuiu. Mas com uns funcionou e com outros não funcionou. E em certos momentos da vida das pessoas nós vemos que pode estar a funcionar nos momentos e noutros não, dependendo do nosso grau de ligação com Deus, ligação com o poder de Deus, entrega, compromisso e dedicação à busca e à obediência da voz de Deus e das instruções de Deus. Eu sei que isto faz depender algumas coisas de nós próprios, mas esta é mesmo a realidade. Ou seja, eu sou daquelas pessoas que não acredito que Deus faz tudo do lado dele sem a participação humana. Não acredito nisso. E eu sei também que esta mensagem não é uma mensagem muito comum, porque normalmente as pessoas dizem: não, nós oramos, nós fazemos, e depois Deus que faça, e Ele faz o que quiser, faz quando Ele quer, faz como Ele quer, Ele é que sabe. Eu creio que não é bem assim, e não encontro isso na Bíblia dessa maneira. Eu creio que Deus pode fazer por iniciativa direta, própria, por instrução direta do Espírito Santo de Deus, determinados milagres que não têm nada a ver com a decisão humana. Mas até para Jesus nascer no ventre de Maria, Deus enviou um anjo para a convidar e a dizer se ela aceitava o que Deus queria fazer. O nascimento de Jesus não foi uma violação. Foi um convite a uma mulher virgem que aceitou que fosse gerado nela o Filho unigênito de Deus. E sempre que você vê na Bíblia milagres daquilo que Jesus fez, ou em toda a Bíblia, você vê que há sempre uma participação humana. Quando eu descobri isto há uns anos, e mudei essa maneira de pensar mais antiga, mais tradicional, olhando para a palavra de Deus, disse: mesmo nos milagres maiores, e o Espírito Santo de Deus disse-me: é verdade, mesmo nos milagres maiores, mesmo naqueles milagres extraordinários, que nós olhamos e pensamos: só Deus é que podia fazer isto, só Deus é que podia abrir o mar vermelho. Há dúvidas? Não há. Só Deus é que o podia fazer.
Mas então se eu perguntar, mas Deus fez isso sozinho? Deus fez sozinho, Deus não houve nenhuma participação de Moisés. Quer ver comigo como houve uma participação de Moisés? Houve participação mesmo. A palavra de Deus diz que Deus deu ordem a Moisés. Capítulo 14 do livro de Êxodo. Por que clamas tu a mim? Disse o Senhor a Moisés. Versículo 15. Êxodo 14, 15. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, versículo 16, levanta a tua vara, estenda a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem por o meio do mar em seco. Foi só a partir dali que o poder de Deus começou a atuar. Quando Moisés falou que iam avançar, quando Moisés disse que o mar ia abrir, que Deus ia abrir o mar, e quando Moisés estendeu a vara sobre o mar, símbolo da autoridade de Deus e do poder de Deus, que começou a operar o milagre. Enquanto Moisés não fez isso, não aconteceu nada. A mesma coisa você encontra depois, quando foi ao contrário, para que as águas fechassem. Veja comigo, Êxodo capítulo 14, no versículo 19, diz assim: então o anjo de Deus que adiante do exército de Israel se retirou, passou para trás deles, também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel a nuvem era escuridão para aqueles, e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou terra seca, e as águas foram divididas. No versículo 27 diz assim, agora quando foi ao contrário, foi para abrir o mar, não é? Para fechar, diz assim, então Moisés estendeu a mão, vamos ver o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros e sobre os seus cavaleiros. Deus não fez enquanto Moisés não estendeu a mão sobre o mar. Deus não operou enquanto não houvesse uma participação humana. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram em encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. Voltando-se as águas, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército do faraó que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Porque é que a geração velha que saiu do Egito não entrou? Recusaram-se a aceitar as ordens de Deus, recusaram-se a aceitar as instruções de Deus. Estes, mais tarde, a geração, como eu disse, dos bebés do deserto, esses aceitaram as instruções de Deus, ouviram as instruções de Deus, cercaram as muralhas de Jericó, e Deus derrubou as muralhas. O mesmo Deus que estava pronto 40 anos antes para o fazer aos seus pais. Só que os pais não obedeceram. E Deus não pôde fazer nada com eles. Eu gostava de dizer isto porque às vezes as pessoas questionam-se pensando que Deus é que faz tudo e nós não temos que fazer nada. E eu creio que isso é de facto uma infantilidade e uma falta de conhecimento da palavra de Deus grave. Desde os grandes milagres que você vê nas Escrituras, como estes. Aqui o povo teve que cercar as muralhas durante 7 dias. 6 dias uma vez por dia. Ao fim dos 7 dias, no 7º dia, 7 vezes. E ao fim gritaram, a cidade é nossa. E de um grito de louvor para Deus e de adoração para Deus. E as muralhas caíram. Imagine agora comigo, vamos fazer um exercício de pensamento de possibilidades. Imagine que o povo fez uma vez,
2 dias, 3 dias, 4 dias, pronto. Começaram segunda, terça, quarta, quinta. Faltavam ainda 3 dias. Mas acharam, pronto, isto já deve chegar. Já estamos fartos de andar aqui às voltas. Além disso, o que é que isto vai adiantar? Nós fazermos isto, vai resolver alguma coisa? Se Deus quiser que faça, se Deus quiser que não faça, Deus é que sabe o que vai fazer. Eu pergunto-lhe assim hoje, sinceramente, diga-me, acha que as muralhas tinham caído? Se eles fizessem 3 dias? Se eles fizessem 4 dias? Se eles fizessem só uma parte, acha que as muralhas tinham caído? Então isto ensina-nos desde logo uma coisa. Primeiro, obedecer às instruções de Deus é o caminho para o milagre de Deus. Em segundo lugar, não dá para ficar a meio. Fazer só um bocadinho, fazer só uma parte, fazer só alguma coisa e depois não fazer nada, não serve. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Sim ou não? Será que os outros milagres todos na Bíblia é a mesma coisa? Acontece igual? Será que no Novo Testamento com Jesus também foi a mesma coisa? Quem se recorda qual foi o primeiro milagre de Jesus? Não foi o famoso milagre das bodas de Canaã? Sim ou não? O famoso milagre das bodas de Canaã tem uma instrução muito interessante que Maria, a mãe do corpo de Jesus, disse. Ela foi falar com ele e disse, eles não têm vinho. Isto vai acabar mais cedo do que devia. E de repente ela disse para os serventes que lá estavam no casamento, para as pessoas que andavam a servir às mesas, disse assim, vedes aquele ali? É o meu filho, mas é o filho do Deus Altíssimo. Fazei tudo o que ele vos disser. O milagre da transformação da água em vinho aconteceu só por parte de Jesus ou os homens fizeram alguma coisa? Quem é que acha que fizeram alguma coisa? Você e eu, todos nós somos chamados a fazer alguma coisa. Não há milagre de Deus na sua vida sem você fazer alguma coisa. Aquilo que agora está a precisar do milagre de Deus em alguma parte da sua vida, precisa de ser feito alguma coisa. E o que aconteceu neste caso foi que Jesus deu instruções para encherem umas talhas com água. Depois elas levaram-nos a ele. E ele abençoou-as. Depois de as abençoar, aquela água que eles sabiam que era água, disse, agora podeis ir e mostrai ao mestre de cerimónias do casamento, a provar, dai a provar esse vinho. E eles foram dar a provar, e quando o homem provou, foi ralhar com o noivo, com a família do noivo. E disse, então, vocês colocaram um vinho mais rasca no princípio, e agora o vinho bom trazem só agora, quando já há pouco espaço, quando já estão saciados, quando já beberam e comeram, agora é que trazem o vinho melhor. Ele não fazia ideia nenhuma que aquilo era água transformada em vinho, mas o milagre aconteceu porque alguém se dispôs a obedecer. Amém, irmãos? E assim, em muitos milagres que você vê da obediência de Deus, é a mesma coisa. Jesus dá uma ordem, as coisas são feitas, o milagre acontece. A mesma coisa você vê aqui nesta escritura em João capítulo 9. Jesus disse, é preciso que façamos as obras, versículo 4, daquele que me enviou enquanto é dia.
A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou a ver. Então os vizinhos, que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: mas não é este? Não é este que estava sentado pedindo esmolas? E uns diziam: é ele. E outros: não, parece com ele. E o próprio, o cego que era cego, dizia: sim, sou eu. Mas mesmo assim continuavam a dizer: não, não és nada. E outros: sim, é ele. A palavra do cego não valia nada, porque estava ali do meio a dizer que era ele. Mas não faziam caso. Bendito seja Deus. Como te foram abertos os olhos? Versículo 11, ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos, disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou a ver. Disseram: onde é que ele está? Eu disse: não sei. Então foram chamar os fariseus. Oh, mas que grande confusão se arma aqui. Nós não vamos desenvolver mais esse tema para entrar em outras áreas de análise, que hoje estamos centrados sobre esta questão de que nos milagres de Deus na nossa vida, a nossa parte é fundamental. Eu sei que os meus amigos e irmãos em Cristo que estão aqui e os outros que estão a ouvir nas suas casas, eventualmente, estamos todos nós às vezes a precisar de um milagre em alguma área da nossa vida. Sabe porquê é que não acontece mais vezes? Ou porquê é que não acontece mais rápido? Ou porquê é que não são resolvidas as coisas mais atempadamente? Porque nós não ouvimos as instruções. Ou se ouvimos as instruções e se elas tiverem algum custo, é normal a pessoa se retrair um pouco, se custar muito fazer alguma coisa. Bendito seja Deus. As promessas de Deus são válidas? Sim ou não? A palavra de Deus é válida. Jesus disse que passará o céu e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Não é a palavra de Deus que falha. Não é Deus que falha. Nós precisamos muito de ouvir as instruções, de obedecer às instruções e de, com isso, ter acesso aos resultados do melhor de Deus na nossa vida. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, repare que a Bíblia também, por exemplo, no capítulo de Marcos, no capítulo 5, quando a Bíblia fala acerca de Jairo, veja que Jesus entrou na casa de Jairo e a casa estava dividida. Havia pessoas a fazer pouco, uns a chorar, e quando ele disse, estavam a chorar, que a menina tinha morrido, a menina filha de Jairo, de 12 anos. E quando Jesus disse: a criança não está morta, mas dorme, riram-se dele, passaram do choro para o riso. E Jesus mandou-os sair todos. Então você encontra aqui uma casa dividida, de uma gente que está a rir-se das instruções de Jesus, ou a rir-se da palavra dele, ou a rir-se das coisas que ele vem fazer. Você sabe o que é uma casa dividida? Quem é que sabe o que é? Uma casa dividida, de uma gente a pensar uma coisa e outros a pensar outra. Você pensa que isso não tem consequências nos resultados? Sabe o que é que Jesus fez para acontecer um milagre? A Bíblia diz que Jesus pegou nestas pessoas e disse-lhes a Jairo: ponham-se todos lá fora. Ai, Jesus foi antipático, ele não estava na casa dele, não podia ter dado essa ordem. Mas deu. Jesus disse: rua com essa gente toda.
Não quis saber se eram tios, se eram primos, se eram irmãos, se eram cunhados, se eram parentes, se eram sei lá o quê. Não quis saber. Disse: ponham essa gente lá fora. Por que é que ele fez isso? Ele não queria que houvesse nada da perturbação e da atração do poder de Satanás, de um poder maligno, para impedir o milagre de Deus. Mas Jesus não tinha todo o poder. Tinha todo o poder, sim. Ele não podia fazer qualquer coisa. Podia, sim. Mas ele só levou com ele lá para cima. A Bíblia diz que mandou-os sair todos, e o pai e a mãe da criança vieram com ele, e entrou onde ela estava, e tomando a menina pela mão, disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou. Quem é que Jesus levou com ele? Só levou com ele quem estava naquela mesma fé, crendo, acreditando, esperando o melhor, confiando no melhor de Deus. Não levou mais ninguém. Pelo contrário, mandou-os todos sair daquela casa para fora. Isto parece à primeira vista muito agressivo. Parece à primeira vista que Jesus, tão bonzinho que ele era, que não queria fazer nada disto. Mas Jesus fez. E fez porque o milagre, para acontecer, vai precisar de gente com fé, que siga as instruções, que faça o que é preciso, que ore com fé, que busque Deus, que se encha do poder de Deus e que veja o milagre de Deus. Por vezes não acontecem mais coisas e melhores coisas, porque a influência negativa em volta, lamentavelmente, não ajuda. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Meus queridos irmãos, nós neste tempo, vocês têm visto os números das pandemias aumentar, têm visto os números a subir por todos os lados. E neste tempo especial, nós precisamos levantar uma cerca da proteção de Deus. Esta é uma promessa de Deus. No Salmo 34, no versículo 7, Salmo 34, no versículo 7, a Bíblia diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampa-se ao redor. Quando a Bíblia fala acerca de uma proteção de Deus em volta dos seus filhos, da qual, por exemplo, o Salmo 91 é o salmo normalmente citado das pessoas quando falam sobre a proteção de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente, descansará. Está na presença de Deus, está à sombra do Omnipotente, está a viver à sombra do Omnipotente. Para estar à sombra de uma árvore, à sombra de alguém, à sombra de um prédio, à sombra de alguma coisa, tem que estar perto, não pode estar a 2 quilómetros à sombra. A sombra de Deus fala sobre proximidade, fala sobre intimidade e fala sobre essa dependência do poder de Deus. Amém? Mas tanto no Salmo 34, como nós vimos, que o anjo de Deus se acampa ao redor, que o poder de Deus e a presença de Deus se acampa ao redor. Como neste Salmo, também no versículo 10, diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. É o Salmo 91, versículo 10. Quando esta escritura refere, ela está a falar de uma promessa de Deus. E todas as promessas de Deus são condicionais. É isto que falta saber a muita gente. Todas as promessas de Deus são condicionais. Se ouvires atentamente a voz do Senhor, teu Deus, se obedeceres à sua voz, todas estas bênçãos virão sobre ti. As bênçãos das promessas de Deus são condicionais.
têm condições lá metidas dentro. Amém? E nestas condições, nós precisamos ter cuidado de fazer a nossa parte. Bendito seja Deus. Vamos ver outro texto no livro de Jó. No livro de Jó, a Escritura fala acerca de uma proteção de Deus em volta da sua vida. Da qual Satanás fez uma reclamação, aquele bandido. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: mas ele não faz isso sem interesse? Outra tradução diz: porventura ele faz isto de balde? Teme Deus de balde? Quer dizer, teme Deus sem qualquer contrapartida? E no versículo 10 continua, explica melhor. E Satanás diz: acaso não o cercaste? Outra tradução diz: acaso não colocaste uma cerca à volta dele, da sua casa, tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste e os seus bens multiplicaste na terra? Acaso não o cercaste? Acaso não colocaste uma cerca de proteção? Meus queridos irmãos, durante estes meses, desde que a pandemia veio, tenho orado sempre, todos os dias, por uma cerca da proteção de Deus. Esta noite ainda orava aqui sobre esta cerca, e esta manhã, esta cerca da proteção de Deus à volta das casas, das famílias. Tive a felicidade, a sorte, o prazer de anunciar isso, que Deus me tinha dito que era preciso orar no mínimo 5 horas por dia para que não entrasse vírus nenhum. E durante esses meses todos, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, oramos, e orei aqui com um grupo até agosto, em vigílias, em oração. Eu custa-me estar a dizer isto, que eu não gosto de estar a... Estas coisas deviam-se falar o mínimo possível, porque nós não nos devemos falar muito sobre as coisas que fazemos. Amém? Mas eu agradeço muito essa colaboração tão extraordinária desse grupo de irmãos comigo, que ficamos a orar noites inteiras, vigílias inteiras, depois na manhã seguinte e durante o dia de tarde, antes dos cultos, durante mais de 5 horas todos os dias, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, às vezes 10 horas. Eu peço desculpas de estar a dizer isto, e perdão a Deus que me perdoe de eu estar a dizer isto. Mas a maior parte da igreja nem se apercebeu. Eu acho que a maior parte da igreja nem soube. A maior parte da igreja nem percebeu. Eu disse que era preciso orar bastantes horas por dia, mantendo um ritmo de oração de 5 horas por dia. Eu vou pedir hoje, de novo, que essa cerca da proteção de Deus se levante. Eu vou pedir hoje aos meus irmãos, nas suas casas, você está a ver uma segunda fase deste vírus, que está a entrar pelas escolas dentro, pelas casas dentro, pelas empresas dentro, pelas igrejas dentro. Aqui na igreja nós tivemos, salvo erro, 2 famílias até agora, nesta e na de Espinho também. E vamos desinfetar tudo e limpar tudo. Mas isso nunca aconteceu antes. E nunca aconteceu porque estas instruções foram seguidas rigorosamente. Mas depois chega um tempo, as pessoas cansam-se de tanta busca. E eu tenho a obrigação de o fazer e eu faço. Mas há muita gente que eu tenho a certeza que o podia fazer, que tem tempo para o fazer e que não o faz. E Deus está a convocar a sua igreja, está a convocar o seu povo
a convocar um povo de guerreiros, de homens e mulheres de guerra, que se juntem em oração, que não tenham medo, que se juntem em batalha e em guerra, porque isso não devia acontecer. O diabo não pode entrar para dentro das coisas de Deus e invadir a sua vida, a sua casa, o seu trabalho, os lugares onde você está. Devia ser o contrário, devemos ser nós a avançar, nós a invadir outros lugares. Nós oramos daqui para outros lugares longe e as pessoas foram saradas. Nós oramos daqui para gente que estava com o Covid no Canadá, ou em Suíça, ou em Alemanha, ou em pessoas que pediram oração e aquilo lá desapareceu. E agora como é que se recebe aqui isso? Sabe porquê? Porque as instruções não estão a ser cumpridas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Não estamos a cumprir, não estamos a orar o tempo que estávamos antes e não estamos dedicados. Eu entendo, começou outra vez as atividades todas, começaram outra vez os trabalhos todos, começou outra vez tudo, e as pessoas não têm essa possibilidade de estar a orar tanto tempo e têm a sua vida, e têm a sua família, têm as suas coisas, e eu percebo isso. Mas de facto é necessário dar um mergulho a fundo no poder de Deus para nos mantermos outra vez com vitória. Amém? Esta cerca do poder de Deus que está aqui, que o diabo disse, ele puseste uma cerca em volta dele. Afinal, quem é que coloca essa cerca? É Deus ou Jó fazia alguma coisa para isso? Jó fazia alguma coisa para isso. Nós levantamos esta cerca de proteção de Deus com oração todos os dias. E nós vamos precisar de o fazer outra vez. Amém? Sem medo, sem angústias nenhuma, sem problema nenhum. Quem o fez uma vez sabe fazer segunda vez. E por isso isto é muito importante de se entender, de se perceber e de se saber. Quanto às pessoas que gostam de superficialidade e que gostam de umas oraçõezinhas, só uns pozinhos de rim-pim-pim para tudo correr bem, não vai chegar. Por isso eu não posso estar a mentir, não posso estar a enganar ninguém. Tenho que convocar, tenho que pedir a todos aqueles que me ouvem, não só os irmãos que estão aqui na igreja, a todos aqueles que me ouvem, tenho que pedir que, por favor, se escreva-nos no Messenger, escreva-nos através dos contactos que tem da igreja, do meu telefone, de qualquer coisa, e diga-nos quanto tempo é que você pode fazer de oração todos os dias. Vamos levantar essa cerca da proteção de Deus e do poder de Deus. Esta cerca da proteção de Deus é uma promessa para os filhos de Deus. Nós temos que estar a invadir o diabo e não ele a invadir-nos a nós. Nós temos que estar a derrubar a Satanás e não ele a bater-nos em nós. E agora que tem tempo livre, pode perfeitamente estar em oração, estar a encher-se do poder de Deus, estar a ouvir cultos, estar a ouvir palavra de Deus e poder de Deus. Esses surtos que têm aparecido nos infantários, nas escolas, nos hospitais, uma série de profissionais que trabalham nos hospitais. Bendito seja Deus. Precisamos de orar por esta gente toda. Amém, irmãos? Por exemplo, os meus dois filhos, o pastor Josué e o pastor David, são pastores aqui na igreja, mas, comigo, não é? Mas são também professores numa escola. Lá houve um surto. Estão os dois de quarentena. Nós temos que orar por eles, que aquilo não tenha problema nenhum e que os proteja. Por isso, quando a Bíblia fala, roubará o homem a Deus por causa dos dízimos e ofertas, o ideal era não terem que estar a dar aulas, não ter que estar a ser professores em lado nenhum. Poder estar na igreja, poder ter um salário mais que suficiente para não estarem, para viver dignamente e não estarem a estarem a expor-se em lado nenhum numa escola, etc. Mas essa maldição
maldição que está lá fora no mundo. Podia estar debaixo dos nossos pés, sim ou não? Se a igreja toda fizesse aquilo que deve fazer e honrasse Deus com os seus dízimos e ofertas. Assim que Deus nos perdoe os pecados e perdoe a igreja os seus pecados. Porque há também na igreja muita avareza e muita gente que não pode, ou que nós podíamos ter um grupo de intercessores, por exemplo, pagos pela igreja para estar comigo a batalhar e a orar. Não há condições para isso. Eu tenho pena de dizer isto, mas é para se entender como é que se pode roubar Deus. Ninguém pode roubar Deus. Pode roubar Deus é de nos abençoar, impedir de podermos fazer aquilo que Deus tem do melhor para a nossa vida. Quanto à proteção de Deus, não há dúvida nenhuma. Nós experimentamos isso. E eu creio, em nome de Jesus, e nós vamos orar em concordância hoje, em nome de Jesus, que desse pequeno grupo de pessoas, os próximos testes que fizerem, vão dar 0, em nome de Jesus. E não vai dar nada. E que durante uns dias vamos estar com desinfecções na igreja, nesta e em Espinho, e por isso vamos transmitir os cultos online. E infelizmente os meus filhos vão ter que estar em quarentena 10 dias, pelo menos por causa disto. Eu repreendo ao diabo em nome de Jesus. É evidente que eu não estou nada satisfeito com isto, nada feliz com isto, nada contente com isto. Ordens para estar fechados, ordens para estar quietos, ordem para estar parados, ordem para estar sem contactar com outras pessoas, nem comigo, nem com... Senhor, eu te dou graças de coração. Não é um dia bonito e feliz para mim para dizer isto. Amém? O exército celestial à volta da casa de Jó. O exército celestial à volta da casa de Eliseu. Bendito seja Deus. À volta da casa de Eliseu havia carros e cavaleiros de fogo. Em 2 de Reis. Em 2 de Reis, no capítulo 6. Bendito seja Deus. No versículo 15 diz: tendo-se levantado muito cedo o homem de Deus, saiu ao encontro e viu as tropas e cavalos e carros que haviam cercado a cidade. E o seu moço disse para Eliseu: ai, meu senhor, que faremos? No versículo 16 diz: não temas, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te, abre os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor da casa de Eliseu. Aqui está acerca da proteção de Deus. É isso que nós precisamos à volta de toda a gente, da sua casa, da sua casa, da sua casa, da sua casa, da casa de todos aqueles que nos estão a ouvir online. Das empresas, dos locais de trabalho, precisamos de anjos de Deus que cerquem, que cuidem, que protejam, que guardem, que não permitem acesso a demónio nenhum. E qualquer vírus que tocar a sua vida, o seu corpo, caia no chão morto em nome de Jesus. Não retiro uma vírgula a tudo o que falei antes, a tudo o que disse antes. Tenho pena e lamento, sim, é que os níveis de oração baixassem e as pessoas acharem, algumas pessoas, que só com meia horinha de oração que resolve, ou com um distanciamento que resolve. Não vai resolver. É preciso o poder de Deus. É preciso busca do poder de Deus séria. É preciso uma entrega do poder de Deus. E agora, alguns que estão encerrados, ou que estão de quarentena, ou que estão parados, por favor, junte-se nessa batalha de oração, anote as horas de oração, porque às vezes você começa a orar e distrai-se depois com o telemóvel e com outras coisas, e metem-se coisas no meio, e se está em casa, pior, porque então aparece isto para fazer e aquilo para fazer, e lembra-se de não sei o quê, e vai tratar do assunto, e pensou que orou muito tempo, a manhã toda, e o tempo efetivo que orou foi muito pouco. É preciso fazer isto de uma forma séria e empenhada. Que Deus nos ajude a todos nós. Amém, irmãos?
lembre-se, para terminar, que as promessas de Deus são condicionais, que as bênçãos de Deus são condicionais. Pastor, as bênçãos de Deus são condicionais? São. A bênção de Deus está ali entregue, potencialmente ela está entregue, mas depois ela é condicional. Se ouvires a voz do Senhor, se obedeceres às suas instruções. Por isso é preciso ouvir e é preciso obedecer para ter resultados. Bendito seja Deus. Então, nos próximos dias nós vamos ter alguma suspensão dos cultos até eu voltar a dizer, e peço que os irmãos se inscrevam por escrito. Quem é que vai orar? 5 horas, 6 horas, 4 horas, 3 horas, 2 horas, por favor, diga-me alguma coisa, o que é que vai orar, principalmente por este tema. Voltar a levantar-se uma cerca de proteção de Deus em volta das casas, das famílias, dos locais de trabalho. E se o pastor acredita mesmo que isso tudo funciona assim? Eu acredito, sinceramente, que tudo isso funciona assim. Tenho pena de algumas pessoas não darem valor nenhum ao sacrifício, ao esforço, ao trabalho sério, à oração de muitas noites e vigílias e combates e lutas e batalhas por vocês, por outros, e que haver gente que acha isso uma ninharia. Mas não é. Mas não é. Devemos ser gratos a Deus e devemos ser gratos àqueles que estão na brecha por nós. Bendito seja Deus. Ezequiel capítulo 22 e versículo 30, a Bíblia diz isso. Diz que alguém se coloca na brecha. Procurei alguém que se colocasse na brecha para não permitir a entrada ao destruidor. E nós precisamos dessa bênção de Deus. Bendito seja Deus. Tenha a gentileza de ficar de pé. Nós vamos terminar com o nosso culto. Vamos aproveitar para entregar a nossa oferta na casa de Deus e para... mais uma vez, lembro-lhe que lhe peço muito que se inscreva a dizer: eu vou orar X horas, ou eu vou orar. Faça isso em privado, nas mensagens em privado. Faça pelo Messenger. Não ponha isso à disposição de toda a gente, mas se quiser escrever uma coisa pública, diga só: comprometo-me em oração para levantar esta cerca da proteção de Deus. Amém? E nós vamos orar juntos. Querido Senhor, damos-te graças em nome de Jesus por esta cerca da proteção de Deus e do poder de Deus em volta das casas, das famílias. Clamo pelo sangue de Jesus, clamo pelo teu poder sobre a vida dos teus filhos, sobre as casas, sobre as famílias, sobre os locais de trabalho, sobre esta cerca da proteção de Deus em redor das casas de todos aqueles que estão a buscar a tua presença e a tua face. Entrego nas tuas mãos a vida preciosa dos teus filhos. Oro em nome de Jesus de que o mal seja empurrado para trás e destruído pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Ordeno a destruição de todo o mal. Diga isso comigo: ordena a figueira de secar, ordena esses vírus de secarem, ordena esses sintomas de desaparecerem, ordena dores e mal-estar de vão para trás e desaparecem. Em nome de Jesus, repreendo ao diabo em nome de Jesus. Repreendo toda a obra maligna, todo o sofrimento, toda a amargura e miséria e dor e angústia. Toma autoridade agora, em nome de Cristo Senhor, para ver restaurados, curados, sarados todos aqueles que invocam o teu nome nesta hora. Juntamos-nos em oração, crendo em Deus, crendo no poder de Deus, crendo na tua bênção sobre a igreja, crendo nesta mão estendida, poderosa, sobre a vida dos teus filhos. Eu te agradeço em nome de Jesus, em nome de Cristo, Senhor. Amém, glória a Deus. Coloque agora a sua mão no seu peito e vamos orar sobre sintomas. Amém? Querido Senhor e Deus, em teu nome, em nome de Jesus, nós estamos diante do trono dos céus. Seja estendida a tua mão para sarar agora, para livrar agora completamente, totalmente, de qualquer mal, de qualquer sofrimento, de qualquer dor ou mal-estar, de qualquer sintoma da enfermidade.
Ordeno que seca e desaparece toda a doença, todo espírito de enfermidade. Eu te expulso em nome de Jesus e te repreendo em nome de Jesus. Ordeno a destruição das tuas obras. Ordeno a destruição das tuas obras. Ordeno em nome de Jesus o poder de Deus para sarar, para curar, para livrar contra todo esse poder maligno. Ordeno agora que desapareça os sintomas, a angústia, a opressão. Que Deus é glorificado nesta vitória. Senhor, eu te agradeço de coração. Alguém a ser curado das articulações, completamente curado. Pode levantar e andar e caminhar e vai ver que desapareceu tudo. Ordeno que desaparece tudo. Dores nos pés, dores ao caminhar, dores nas articulações, joelhos, ombros, tudo isso seca e desaparece. Em nome de Jesus tomamos autoridade contra todo o sofrimento, ordenando que ele seja parado pelo poder de Deus. Repreendo ao diabo em nome de Jesus. Ordeno a destruição de toda a obra maligna, de toda a doença, de todo o sofrimento. Dores no peito de alguém com dores no peito ao respirar. Ordeno que isso tudo seca e desaparece. Secam esses líquidos inflamatórios que aí estão à volta do coração. Ordeno em nome de Jesus que essa pressão que está ali seja sarada e livre nesta hora. E o Senhor envia o seu anjo para sarar, para curar, para livrar, para libertar em teu nome, Jesus. Assim ordeno agora o poder de Deus. Dou-te graças, dores na cabeça, dores na garganta, dores nas costas, mal-estar. Orar alguém por vômitos, que desaparecem esses vômitos, que são parados em nome de Jesus. Dores no corpo, tudo isso é parado agora e é destruído agora em nome de Jesus. Repreendo todo o mal. Dou graças a Deus pela cura total e perfeita. Que seja Deus glorificado e exaltado em seu poder e vitória em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Entregamos nossa oferta para a casa de Deus. Bem. Bendito seja Deus. Mais teve te usiben haras krami asai. Sobre isso nós oramos a palavra de Deus que diz neste texto lindíssimo das Escrituras. De Filipenses, capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Oramos em nome de Jesus por esta promessa de Deus. Diga comigo: Senhor, eu te dou graças. Esta promessa que está na tua palavra, que seja realizada em favor dos teus filhos, sobre as casas e famílias, sobre a bênção de Deus. Oramos em nome de Jesus, hoje, entregando nas tuas mãos cada necessidade que existe, cada problema que existe e que está a enfrentar-se do ponto de vista financeiro. Que tenha um retorno, que tenha uma viragem, que tenha uma vitória da tua presença na vida dos teus filhos. Eu te agradeço de coração. Eu louvarei o teu nome de todo o coração pela vitória que tu nos dás. Assim te agradeço de coração em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Damos um aplauso para Jesus. Então não esqueça de se inscrever nas orações, ou somente diga isso que vai orar. E depois em privado diga-nos quanto tempo é que pode orar. Eu tenho que levantar outra vez um exército. O exército foi desmobilizado, mas a guerra ainda não acabou. Glória a Deus, amém? Então o exército tem que estar pronto. O exército tem que se levantar de novo. O exército tem que calçar as botas, aquelas botas elegantes do exército, e pôr-se prontos para batalhar e não para estar a descansar. Agora acabou a guerra, vamos estar. Não estamos, não.
Amém? Um abraço para todos, Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão online. Até o nosso próximo culto, em nome de Jesus. Amém? Vamos transmitindo cultos online sempre. Deus vos abençoe a todos.